Cumprimento a igreja, rapaz, Senhor. Abra as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 20. Todos encontraram, amém? Versículo 20. Amém? Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Os irmãos intercedam por mim, tá, gente? Em nome de Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora está aqui a Tua palavra, Senhor. O Teu servo não sabe como falar, meu Pai. O Teu servo não sabe pedir como convém, meu Pai, porque o Teu servo é o mais novo, meu Pai, o mais pequeno. Ô, Senhor, mas fala, meu Pai, usa a minha boca, meu Pai, como meu Pai, o Senhor falou com Moisés. Quem é que fez a boca do homem, meu Pai? Que nesta hora venha ser para a Tua glória, meu Pai. Que o Senhor venha falar poderosamente ao coração dos meus irmãos, meu Pai, porque só o Senhor sabe a necessidade da Tua igreja, e nós, meu Pai, Teus servos, somos, meu Pai, Seus edificadores, meu Pai. Então usa-nos, Senhor, para que possamos proclamar Tuas maravilhas, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Podeis assentar. Oi, irmãos, eu confesso aos irmãos que quando a irmã me falou que eu ia pregar, eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca imaginei, né, que com essa idade Deus ia me chamar para fazer algo tão santo. Mas se Deus chamou é porque Ele viu que eu posso, que eu consigo, que Ele vai me ajudar. E eu achei incrível quando eu orei, no dia que a irmã falou comigo, eu orei a Deus porque eu fiquei um pouquinho com medo. E orei a Deus no meu quarto pedindo a palavra. E saiu essa parte do mancebo, e eu achei tão incrível de Deus que esse mancebo também era um jovem. E eu fiquei maravilhado com Deus. Irmãos, né, nos ensinamentos, a irmã ela sempre fala, a gente sempre cita muito sobre o jovem rico, como o trabalhar de Deus na vida desse jovem ia ser
tão perfeito, porque nós vemos que quando Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, ele disse: vem e segue-me. E se a gente observar, Deus falou a mesma coisa com esse jovem. E uma coisa, irmãos, que eu nunca esqueci: quem sabe, irmãos, se esse jovem tivesse deixado o que prendia ele não seria um apóstolo. Nós não veríamos o nome dele, aprenderíamos com ele, meu Pai, porque como está escrito, irmãos, dá para perceber, um jovem na presença do Senhor Jesus é um motivo de alegria, porque no mundo afora, a geração de hoje está só se corrompendo, está fazendo só os desejos de Satanás, mas aqueles que vivem para o Senhor são protegidos dele, são guardados por ele, e o Senhor não desampara. E nós vemos nessa palavra que esse jovem, ele tinha uma dificuldade, ele tinha um apego às suas riquezas, mas nós também vemos que ele guardava os mandamentos do Senhor, e guardava com verdade, porque quando esse jovem falou, Jesus o amou, porque sabia que era sincero, ele guardava tudo aquilo desde novo, ele cumpria os mandamentos do Senhor. Mas que adianta, irmãos? É bênção, sim, é bênção, guardar os mandamentos, mas o que adianta se tem coisas que para a gente servir a Deus são mais difíceis? A gente não quer abrir a mão, a gente não quer largar, a gente não quer renunciar. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Espírito Santo começou a falar sobre a renúncia. Muitas das vezes a gente olha para esse jovem rico e pensa: olha lá o avarento, olha lá o que só pensa em riqueza, mas também pode ser a gente. Não é porque ele tinha essa dificuldade que nós não temos, não é porque ele tinha essa dificuldade que nós não temos outras. Você acha que só porque você não tem apego com a riqueza, que a sua mentira não te leva para o inferno? Que a sua vaidade não te leva para o inferno? Porque ela leva sim. Não é só a riqueza. A vaidade leva. A mentira leva. A duplicidade leva. Não é só a riqueza. Não é só a riqueza. Muitas das vezes, irmãos, nós lemos a palavra e achamos: olha ele aqui da Bíblia, eu não sou que nem ele, graças a Deus. Será mesmo? Será mesmo que você não tem dificuldade? O que adianta guardar os mandamentos, mas para seguir Jesus não quer largar a vaidade? Não quer largar a mentira? O que adianta ser desobediente? Mas eu guardo os mandamentos. Nossa, glória a Deus, quantos que não guardam? Mas será que está bom? Será que isso está bom? Se Deus está querendo obediência, eu desobedeço? Se Deus está querendo a verdade, eu falo mentira? Cadê a renúncia, irmão? O Pai renunciou por nós. Jesus renunciou por nós. E cadê a nossa renúncia? Nós devemos agradecer, porque não éramos nem dignos deste sacrifício. Mas por amor, Jesus se sacrificou por nós. E Ele ainda disse, não chame imundo o que Deus purificou. Éramos para ir direto para o inferno, irmãos. Não era para nós estarmos aqui, não. Mas Deus mudou o rumo da nossa história. Quantos aqui Deus mudou o rumo da sua família? Irmãos, e o mínimo que a gente tem que fazer é ser grato. Irmãos, eu não vou bater no peito e falar que renunciar é fácil, porque não é. Irmãos, eu sou um jovem, um adolescente, e como todos renunciam, nessa fase nós renunciamos também. E o mundo, ele é atraente. Se alguém falar que não é, mentira. Mas renunciar vale a pena, irmãos. Quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, quando você pensa onde que era para você estar e você não chegou, porque Deus te livrou. Porque o homem não livra homem, é Jesus que livra. E quantos livramentos, irmãos, Deus tem dado e nós não temos percebido. Quantas lutas no mundo espiritual Deus tem pelejado e nós não estamos vendo. Mas Ele peleja, mas nós não estamos vendo. Mas Ele peleja, irmãos. Ele peleja muito por nós, graças a Deus, porque ai de nós, irmãos, de verdade, ai de nós se Ele não pelejasse, o que o diabo já não teria feito conosco? E aí eu fui lendo, irmãos, e como nós podemos ver, aquele jovem, infelizmente, irmãos, a gente não fica alegre, infelizmente ele não conseguiu, por causa da sua fraqueza, porque ele não conseguiu renunciar.
Renunciar dói, mas lembra pelo qual motivo você está renunciando, irmãos. Vale a pena. Já pensou, irmão, Jesus morreu por nós. Era para nós padecer tanta coisa. Ser visto como imundos. Não valer nada. Mas Jesus pagou um preço que ninguém pode pagar. Que nem o diabo, irmãos, conseguiu impedir o projeto. Ele tentou, mas ele não conseguiu impedir o trabalhar de Deus. E, irmãos, eu fui lendo depois, fiquei, quando a gente lê, a gente fica entristecido por esse jovem não ter conseguido. Mas eu depois olhei para frente, fui meditando e me chamou a atenção a parte que o apóstolo Pedro pergunta para o Senhor Jesus, e ele fala: Senhor, em nós que deixamos tudo. Ô, irmão, quantas coisas, não é para vanglória, mas quantas coisas Deus tem dado graça e nós já deixamos. Doeu, mas vale a pena. Olha onde Deus está nos levando, irmãos. Pela sua misericórdia, não é porque a gente merece, mas é porque Ele é bom, irmãos. É porque Ele é bom. O sacrifício de Jesus não era porque nós éramos merecedores, é porque Ele é misericordioso. E Ele achou graça em nós. E o apóstolo Pedro fala que nós, Senhor, que deixamos tudo pelo amor do Teu nome, nós deixamos casas, com certeza, irmãos, a gente vê, os três primeiros, Pedro, Tiago e João, deixando o barco e já indo seguir Jesus. Nós vimos, irmãos, que esses após renunciaram e os outros também. E aí ele pergunta a Deus: e nós, Senhor, que renunciamos tudo? Ô, irmãos, olha o bem de Deus para nós, olha o que Deus falou, irmãos. Que Deus nos recompense, irmãos. Deus recompensa aqui, mas a maior recompensa é saber que o nosso nome está escrito lá no livro que está lá no céu, irmãos. Que nós seremos salvos, que nós seremos livres do mundo ruim que está. Ele está muito ruim, irmãos. A renúncia que nós fazemos é para o bem. Porque quando renunciamos, nós vamos amando a Deus. Deus nos ensina a amar. Porque nós não sabemos. Ele sabe nos amar, Ele nos ama, Ele é o amor. E nós, irmãos, nós precisamos aprender. Nós temos que ser crianças e meninos diante de Deus, irmãos, para aprendermos com a pureza de uma criança. Então, irmãos, essa palavra mexeu muito comigo. E pense, irmãos, eu nunca esqueço um conselho de Deus, porque eu estava precisando escutar naquele momento que a irmã Karina me deu numa conversa, falando assim: não estou falando, irmãos, para a glória do homem jamais, para a glória de Deus, porque foi Deus que falou. Pensa, Pedro, que enquanto você está renunciando, tem muita gente renunciando também. Irmãos, vale lembrar que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Tem muitos irmãos que estão lutando junto conosco. Deus está conosco, mas a igreja do Senhor Jesus está sobre toda a face da terra. Tem muitos renunciando, tem muitos jovens, adolescentes, anciões. Tem muitas pessoas renunciando de qualquer idade. Tem muitas pessoas renunciando, nós não estamos sozinhos, irmãos. E vale a pena, irmãos, vale a pena renunciar, porque quando a gente vê o fruto, irmãos, quando a gente vê quão grande glória, quão grande bênção, irmãos, Deus fez para conosco, é motivo de nós alegrarmos, irmãos. Então que nesta noite, irmãos, os irmãos fiquem com essa palavra no coração, em nome de Jesus, irmãos, renunciar dói. Eu não estou falando que é fácil, eu não sou o santarrão, irmãos, eu tenho as minhas dificuldades, eu também tenho que renunciar. Ai de mim se eu falar aqui no altar, bater no peito e falar que eu não tenho, porque eu tenho e muito. Mas, irmão, saiba que Jesus nos ajuda. É só ser sincero, irmão. Deus, eu estou com dificuldade, eu me apeguei tanto a isso e parece que eu não vou conseguir. Você consegue. Jesus, irmãos, Ele sempre vai falar o contrário do que o diabo está tentando colocar, do que a sua militação está tentando colocar. Ah, mas eu já tentei tantas vezes. Tenta de novo. Ah, mas eu já falei com Deus tantas vezes. Fala de novo. Ah, mas Deus vai cansar de me ouvir. Deus não se cansa, não se fadiga. Fala, irmãos. Fala, irmãos, que eu também eu achava. Porque eu entrei no propósito com Deus, irmãos, e muitas vezes eu pedia a mesma coisa. Só que aí, irmãos, a irmã usada por Deus falou comigo que Deus não se cansa, e depois daquele momento eu nunca parei de falar com Deus, porque Deus não se cansa de me ver, Ele tem prazer, irmãos. É tão lindo você chegar, irmãos, angustiado diante da presença de Deus, é tão lindo, e você sai feliz, e você sai glorificando, porque Deus opera o milagre.
Muitas das vezes a gente ora uma vez, a vitória não vem, ora a segunda, não vem. Mas Deus está movendo, irmãos. Deus está movendo. Não duvide que Deus não está, porque Deus está movendo. Peça com sinceridade, espere o tempo, porque Deus está movendo sim. Deus está movendo sim, ao seu favor, irmãos. Como eu disse, quantas batalhas Deus tem pelejado no mundo espiritual e você não está vendo. Quantas vitórias Deus tem dado e você não está vendo. Mas Deus tem dado vitória sim. Deus tem dado vitória, insista, irmãos. Persevere com o Senhor Jesus. Persevere porque vale a pena. Não é perca de tempo. Não é perca de tempo. Eu sou um bobo. O banco vai me ouvir. Se o banco falasse, vai falar tudo que eu falo com Deus. Vai falar todas as minhas vergonhices. Não pensa nisso. Não dá ouvido a Satanás. Porque você acha que quando levantar o propósito, Deus vai ficar feliz, o Satanás vai ficar feliz? Ele não vai. Ele vai lutar, irmãos, muito. Mas Deus nos dá vitória, irmãos. E é nas renúncias, irmãos. A gente vai renunciando, vai se humilhando diante da presença de Deus. E Deus vai dando vitória para nós, irmãos. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas só da gente estar no propósito, buscando a Deus com sinceridade, é motivo de muita alegria, irmãos. Porque quantas pessoas não se incomodam da forma que estão, mesmo estando tão erradas, tão erradíssimas, irmãos, mas não conseguem ver e acham que está tudo bem. Eu tenho isso, mas eu oro a Deus e eu vou ser livre. Olha que coisa maravilhosa. Não é, irmãos, de um dia para o outro. Deus pode fazer? Pode, claro. O que é impossível para nós, Deus? Como nós vemos, para Deus tudo é possível. Mas, irmãos, tem coisas que exigem um propósito. Eu vi uma frase também, irmãos, que me marcou muito. Já pensou, irmãos? Se Deus desse tudo para a gente no tempo que a gente queria? Para muitos, que bênção, não ia sofrer. Mas será que quando você tivesse, você ia adorar a Deus? Será que quando você tivesse, você ia se humilhar, você ia se ter força para passar na calamidade? Irmãos, tudo que Deus faz não é vão. Não é vão mesmo. Deus, irmãos, nos instrui a todo momento, a toda hora, Ele sabe o que faz. Então, irmãos, no nome de Jesus, vamos renunciar. Se não conseguiu hoje, tenta amanhã. Mas, irmãos, só nunca pare de tentar. Nunca pare. Em nome de Jesus, nunca pare, porque quando você para, irmãos, aí quem toma o controle é Satanás, infelizmente. E ele, muitas das vezes, ele nos cega tanto, que o errado a gente vê como certo, como está o mundo hoje. Hoje a gente fala o certo, eles acham errado. Hoje o errado está certo. Isso não é legal, porque a gente vê o fim, irmãos. A vida do homem toda destruída. E será que valeu de alguma coisa? Será que valeu aqueles momentos? O que adianta? Ter tudo que você quer no seu momento e no final está no inferno? Irmãos, Deus nos chamou para isso, por isso, irmãos, que tem o Evangelho de Deus, a palavra de Deus que nos ensina e que nos alimenta, irmãos. Então, em nome de Jesus, vamos renunciar, vamos pedir a Deus graça, irmãos, porque não é fácil. Mas Jesus também não falou que ia ser fácil. Mas vamos buscar, irmão, dia após dia, nunca cansando, irmãos, porque Deus opera por nós. E até que Jesus falou. Amém?